Você já se sentiu como se uma névoa densa tomasse conta da sua mente? Aquela sensação de peso, de uma tristeza que parece não ter fim, mesmo quando a vida deveria estar bem? Na nossa jornada de fé, às vezes nós carregamos pesos invisíveis, dores que poucos veem e menos ainda compreendem. Um desses pesos, muitas vezes mal interpretado, é a depressão. Mas e se eu te disser que a própria Bíblia, nas suas entrelinhas, já falava sobre essa luta? Então eu quero que você fique comigo, porque na nossa conversa de hoje, nós podemos ter muita transformação da nossa perspectiva sobre o sofrimento e, mais importante ainda, sobre o cuidado de Deus com cada um de nós. Eu sou o pastor Ricardo Nogaroto e hoje nós mergulharemos em um tema que toca profundamente a vida de muitas pessoas, mas infelizmente ainda é cercado de mistério, ainda é cercado de julgamentos indevidos e ainda é cercado de muitas dúvidas. Nós vamos falar sobre depressão. Nós vamos desdobrar como a fé, a ciência e a compaixão se entrelaçam para nos dar uma visão mais clara e, acima de tudo, mais esperançosa sobre essa condição humana. Nós não teremos respostas fáceis, mas sim, vamos ter uma luz, um caminho de entendimento, um caminho de acolhimento. Quando nós falamos de depressão, é natural que a primeira imagem que venha à nossa mente seja de uma tristeza profunda. Mas a depressão é muito mais do que isso. Infelizmente, no passado e até hoje, alguns círculos religiosos acreditam que a depressão foi e lamentavelmente ainda é uma frescura, preguiça, falta de fé, pecado escondido ou talvez uma possessão demoníaca. É uma visão muito limitada, é muito perigosa essa visão. Sabe, a Bíblia é um livro atemporal, cheio de verdades eternas. Ela pode não usar algumas palavras, como por exemplo a palavra trindade, que não aparece em nenhuma parte da Bíblia, mas a doutrina da Trindade está impressa em suas páginas. Em cada parte da Bíblia nós temos a revelação sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A mesma coisa acontece com a palavra depressão. A palavra de Deus não menciona o termo depressão diretamente, e nós nem deveríamos esperar isso, porque senão seria um anacronismo. Mas o fato é que a Bíblia nos apresenta, sim, inúmeros personagens que manifestaram sintomas que hoje nós conseguimos associar claramente como sendo sintomas de depressão. Então pense comigo, homens e mulheres de fé, como Jó, que perdeu tudo, Asaf, que se via amargurado pela prosperidade dos inimigos, o rei Davi, que sentia a alma quebrantada, quebrada e o corpo doente por causa da sua angústia. Elias, o grande profeta, que depois de uma vitória espetacular, desejou a morte debaixo de uma árvore. Ou até mesmo o profeta Jonas, que de tão cheio de amargura, clamou a Deus que tirasse a sua vida. Nós teríamos outros, como Moisés, Ana, Jeremias e até Timóteo, que sofria de uma ansiedade quase paralisante. Todas essas figuras bíblicas nos mostram que o sofrimento emocional, a tristeza profunda e o desânimo são parte da experiência humana. Mas então, como é viver com depressão? Aqueles que a experimentam nos dizem que é algo insuportável de sentir, quase impossível de descrever. A mente da pessoa deprimida parece estar emparedada, sem capacidade de se expandir. Se sentem afundando, se sentem comprimidos, se sentem em estado fetal, se sentem esvaziados. É uma dor que consome e que rouba as nossas energias para as coisas mais simples da vida. Pessoas em depressão que choram por horas sem saber o motivo, experimentam fraqueza física, experimentam perda de propósito, solidão angustiante e até pensamentos suicidas. E o mais triste,
Qual que é o mais triste dessa história? É que essa condição torna a rotina espiritual quase impossível. O crente deprimido pode não conseguir, inclusive, se concentrar para ler a Bíblia, pode não conseguir orar, se isola da comunhão dos irmãos e muitas vezes sente que Deus o abandonou. Essa tristeza excessiva que consome a vida da pessoa leva a pessoa a morrer mesmo ainda estando viva. É uma condição tão desfavorável que é possível dizer que a depressão pode ser a maior assassina do mundo, ceifando mais anos do que guerras, câncer e AIDS juntos. E é aqui que mora o grande perigo, especialmente dentro da comunidade cristã. O julgamento apressado das pessoas, a ideia de que se alguém está deprimido é porque não tem fé o suficiente ou está em pecado. Pense, culpar alguém com depressão por falta de fé é tão ilógico quanto culpar alguém com síndrome de Asperger ou esquizofrenia por algum pecado. A depressão é uma enfermidade complexa, com causas complexas que podem ser genéticas, podem ser causas químicas, podem ser causas reativas, pode envolver perdas ou até mesmo questões físicas, como Parkinson, Alzheimer, diabetes, os efeitos colaterais de medicamentos. A boa notícia que nós temos hoje é que o Deus que nos deu a ciência, que nos deu a medicina, que se manifesta a nós através da medicina, da sua graça comum, se importa conosco. O conhecimento humano, as ferramentas que nos ajudam a compreender e tratar enfermidades, são dádivas de Deus, fazem parte do arsenal de bênçãos de Deus à humanidade. O próprio Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, lutou contra a depressão por muitos anos e ele defendia abertamente o uso dos medicamentos. Ele dizia que não é sábio esperar ser alimentado ou vestido pela fé sem buscar um açougueiro ou um alfaiate. Também não é sábio dispensar um médico e os seus remédios. Para ele, a depressão é uma doença real e não imaginária, que exige a intervenção de um médico. Então, a depressão não é uma doença moderna, nem um capricho. Por séculos, ela foi chamada de melancolia, mas os sintomas e os sofrimentos eram os mesmos. O que nos mostra que, desde muito tempo, a humanidade lida com essa complexidade da mente e do corpo. E a palavra de Deus, com sua profunda compreensão da natureza humana, se mostra muito relevante para todas as gerações. E o que tudo isso significa para nós? Significa que a depressão é real, é uma doença e exige cuidado. E como cristãos, nós somos chamados à compaixão, ao entendimento e o não julgamento. Somos chamados a termos uma cosmovisão que nos ensina a ver o ser humano como um todo. Corpo, mente, espírito interligados. Uma dor na mente afeta o corpo. E uma dor no corpo afeta a mente. Por isso que buscar ajuda médica e psicológica ao lado do apoio espiritual não é falta de fé, mas sim uma demonstração de sabedoria e de confiança na providência de Deus, que se manifesta a nós de diversas formas, inclusive através do conhecimento científico. Se você está passando por isso, ou conhece quem esteja, lembre-se, Deus não está alheio à sua dor. Ele se importa. É Ele quem nos convida a sermos instrumentos do seu amor e cuidado. Não se culpe, não se isole, busque o auxílio necessário em todas as frentes. A graça de Deus, ela nos sustenta. E o amor do Pai é quem nos acolhe, mesmo nos vales mais escuros. Em resumo, a depressão é uma condição complexa e real que a Bíblia e seus exemplos de sofrimento nos ajudam a compreender. E a resposta para essa enfermidade envolve compaixão, envolve entendimento, envolve busca
por ajuda de um profissional e, acima de tudo, a certeza do cuidado amoroso de Deus em cada detalhe de nossa existência. Eu espero que essa reflexão tenha sido uma bênção para você. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a depressão ou sobre o cuidado de Deus, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com você hoje e sempre. Um abraço e até a próxima.